Eu não sei se vocês sabem, mas todos os anos 1.000 homens, em média, amputam o pênis porque não higienizam bem a região. Aí eu queria falar um pouco disso porque às vezes eu vejo certas piadinhas com essas coisas e eu queria fazer uma separação aqui de certas questões sobre isso. Olá, gente! Bem-vindos ao Dodi, bem-vindos ao Dodi. Esse aqui é o Giovanni Vicente. Caso você esteja caindo nesse canal de paraquedas, vai me seguir na rede social, vai saber quem é essa pessoa aqui. E, obviamente, eu já vou pedir para você se inscrever, porque é importante, para dar like, para comentar as suas impressões sobre esse tema, as coisas que você tiver para falar e para dizer sobre ele. Então, se inscreve, porque é importante. Vamos fazer esse canal chegar a 2.000 inscritos. E me segue lá nas redes sociais e compartilha esse vídeo. Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu quero falar sobre essa coisa de homens que perdem o pênis, mais de 1.000 homens por ano, né? Essa é a média, porque não higienizam o próprio órgão genital. Isso é até motivo de piada nas redes sociais, né? Algumas mulheres, por exemplo, dizem que assim, como eu sou oprimida por um homem que nem lava o próprio pênis, gente? E aí tem muita piada em torno disso. E assim, de fato, existem alguns e muitos homens que não cuidam do pênis, não higienizam, não se higienizam como um todo porque tem todo um machismo exacerbado, uma masculinidade exacerbada que é bastante tóxica, e aí acha que se cuidar não é coisa de homem, e aí não cuida nem do próprio pênis e nem de outras partes, assim. Essa é uma realidade, esses homens têm que ser cobrados mesmo, porque assim, muitos deles têm acesso à higienização, têm acesso à água, sabão, e não faz por pura preguiça, por pura machismo. Mas a gente precisa fazer uma separação porque existem outros tipos de homens nessa situação de que perdem o pênis por falta de higienização e que não é por preguiça, não é só pela questão do machismo, mas tem outras questões envolvidas nisso tudo aqui. Inclusive vou deixar links sobre essa questão aqui embaixo na descrição para caso alguém queira ler sobre isso, tá bom? Existem outros tipos de homens, muitos desses homens que todos os anos tem que amputar o pênis porque não higienizam. A falta de higienização gera doença, gera problemas, é porque não tem acesso à higienização, ou seja, não tem acesso a sabonete, não tem acesso à água, porque vivem em condições socioeconômicas muito precárias e aí não tem acesso a essa higienização. E aí muita gente pode até me perguntar, mas nossa gente, higienização custa? É tão assim, nossa, simplório. Se higienizar custa sim, porque a gente sabe que sabonete não é barato e o acesso à água não é igualitário. Basta dar uma pesquisada básica pela internet sobre como a distribuição de água acontece no Brasil, de como ela é desigual e etc. E aí muitos homens não têm acesso nem à água, assim. E quando tem um acesso muito precário, e aí aquela água serve para tomar a água, fazer comida e lavar roupa e olhe lá. Aí a gente tem em volta disso tudo uma realidade socioeconômica e uma realidade racial muito pesada e muito desigual que não permite que esses homens tenham acesso a esses meios e essas formas de fazer a higienização. E boa parte desses homens são negros e pobres, obviamente, que não têm acesso à água e acesso ao sabão e outras coisas para poder se higienizar. E aí esses homens não conseguem fazer essa higienização e aí junta isso tudo com a falta de informação, a falta de educação sobre essas questões e esses homens não conseguem fazer essa higienização e muitos ficam doentes, criam doenças, inclusive doenças na região genital, e aí vão perdendo seus pênis. Todos os anos, mais de 1.000 homens, boa parte desses homens são esses homens em condições de desigualdade, falta de acesso a essas coisas, e aí a questão fica complicada, né? Eu entendo a piadinha com homens que não lavam o pênis, só que se você generaliza demais e não entende essas realidades, você é muito cruel com estes homens que não têm acesso nem à água, que deveria ser um direito básico de todos, e que eles não têm acesso. Entendeu? E a gente não pode se esquecer que boa parte desses homens são homens em situação de rua e que a maioria esmagadora são de homens negros que estão na rua porque não tem onde morar, porque, enfim, diversos problemas sociais que levam eles para as ruas e esses problemas têm raízes no racismo estrutural e esses homens em situação de rua, quando têm acesso à água, é um acesso a uma água que não é muito saudável, a uma água bastante complicada e aí essas pessoas têm a sua saúde prejudicada, são desamparadas pelo Estado, não recebem o amparo necessário para que a sua saúde seja garantida. E aí a gente tem aí todos os anos muitos homens perdendo
seu pênis porque não tem condições de se higienizar, e essas faltas de condições são por conta das desigualdades raciais e econômicas, ou seja, o racismo e os problemas que o capitalismo gera, né? Porque aqui no caso nem tudo é só uma questão de falta de informação e de falta de conhecimento sobre a questão, porque mesmo que esses homens venham a ter ciência da necessidade de se cuidar e de se higienizar, sem acesso a essas coisas, eles não vão conseguir se higienizar, não vão conseguir se prevenir dessas doenças e fazer a higienização completa, porque a prioridade para esses homens é sobreviver, como nesses casos, por exemplo, de homens em situação de rua. A necessidade básica dele é sobreviver e comer, porque ele precisa estar vivo e ele quer garantir a sua existência, né? Mas está em condições extremamente precárias, extremamente marginalizado, sem apoio e sem amparo, então a saúde está ali em risco a todo momento. E aí não dá para colocar em pé de igualdade esses homens que têm acesso à água e a essas formas de higienização com esses outros homens que não têm acesso a isso, como se fossem homens iguais, porque não são, né? Aqui de um lado a maioria de homens que são negros, que não têm acesso a isso, e aí não conseguem se higienizar e ficam doentes e não são amparados pelo Estado, e de outro, homens que reproduzem masculinidade tóxica, que são machistas e preguiçosos e que não se cuidam simplesmente porque não querem se cuidar, porque não acham coisa de homem se cuidar. Então eu entendo a piada com homens que não lavam os pênis, mas é importante ter cuidado para entender de que homens estamos rindo ou de que homens se está fazendo piada, porque se for desse homem aqui que não tem condições de se higienizar e se for generalizar sem entender a realidade desses homens, é ser bastante cruel, já que, por exemplo, eu que estou aqui em frente a esse celular e provavelmente você que está assistindo tem acesso à água, tem dinheiro para comprar sabão, tem para comprar toalha, para lavar essas toalhas e etc, etc, etc. E aí a gente sabe que como o Brasil é um país extremamente racista, nós homens negros, muitos de nós não estamos aí por conta dele, sem condições alguma de se higienizar. E aí a única preocupação é ter água para beber e comida para comer, porque muitos estão em situação de extrema vulnerabilidade. E a gente percebe que também, enquanto o problema do racismo não for resolvido, vamos ter sérios problemas ao longo do tempo com a saúde de homens negros, e aí saúde como um todo, não só a questão do pênis, mas esse seria tema para outro vídeo, assim, sobre saúde das pessoas negras, etc. Eu queria mais falar disso mesmo. Deixe aí seu comentário sobre esse tema, o que você conhece sobre isso. É importante falar de saúde das pessoas negras em geral, mas eu queria nesse vídeo falar sobre essa questão da higienização do pênis, porque tem muitos homens tendo esse problema e perdendo pênis, né, amputando pênis por falta de higienização e principalmente porque muitos não têm acesso à água e, enfim, a outras coisas que possam higienizar. Se inscreve nesse canal, deixa like nesse vídeo e compartilha, porque realmente é bastante importante. E me segue lá nas redes sociais e comenta se esse tema, o que você tem a dizer sobre esse tema, se o vídeo conseguiu te explicar algumas coisas, se você entendeu a ideia do vídeo. É isso. Beijo.